Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta segunda-feira, já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês e vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Agora é preparação para a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil é diferente, meu amigo, é jogo de mata-mata. O Flamengo precisa já arrancar um bom resultado jogando fora de casa para depois decidir no Maracanã. E não vamos analisar nesse momento aqui a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Mengão e também sobre os novos reforços do Flamengo. O Flamengo continua na luta para trazer Claudinho e Wendel do Zenit para o Flamengo e vamos ver como é que está essa movimentação no mercado da bola. Tem aí o Vender Casagrande trazendo as atualizações, João Guilherme falando sobre o momento do Flamengo, tem também os comentaristas, o Pilhado falando sobre a Copa do Brasil, Bernardo Ramos, os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando tudo sobre essa preparação do Mengão e os novos reforços do Flamengo. Mas eu gostaria que antes do vídeo você chegasse aqui deixando seu like que apoia demais o trabalho do nosso canal. Nós estamos bem cedinho aqui já trazendo novidades para vocês aqui no canal, então vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui nós trazemos sempre notícias e informações do Flamengo. E aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, canal ESPN Brasil, canal Vender Casagrande, canal João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Quantas notícias hoje, hein? Programa quente. A gente começa com o Flamengo, que pretende abrir os cofres, segue em busca de reforços. Pedro Henrique Torre. O Flamengo segue com a carteira aberta no mercado. A sede pelos reforços de Sampaoli está em alta no Ninho do Urubu. A bola da vez é a dupla do Zenit, Wendel e Claudinho. Negociações que custariam, em média, 20 milhões de euros cada. O clube faz os cálculos e estima ter bolso suficiente para ambos, desde que faça uma boa venda. Verdade que a meta de transferências de jogadores de 61 milhões de reais já foi superada e muito em 2023. Só a saída de João Gomes para a Inglaterra rendeu 104 milhões de reais. Mas para abocanhar Claudinho e Wendel de uma vez só, seria necessário ter mais fôlego. Matheus França interessa a Chelsea e Crystal Palace, por exemplo. A diretoria imagina uma venda de, no mínimo, 25 milhões de euros. Enquanto isso, Sampaoli aguarda. A necessidade hoje de reemplazar a Vidal es una necesidad que Otimi tiene y estamos buscando una alternativa en esa posición de un volante mixto. Siempre el mercado seguramente se va a mover, inclusive en entrada y salida, entonces tenemos que estar atentos por si pasa alguna cosa que también nos puede sorprender. Os empresários de Wendel foram até a Rússia para tentar a liberação. Antes descartado pelo clube devido a rusgas de 2022, o volante foi reavaliado como boa oportunidade de mercado. Se por empréstimo ou venda, só mesmo o papo com os russos vai esclarecer, na expectativa de reforços. Afinal, com o bolso rubro-negro sempre há espaço para mais um na janela. O Palmeiras estava interessado no Wendel, né? Aí o Flamengo cresceu o olho de novo. Voltou as atenções para o lateral que saiu do Fluminense, brilhou em Portugal, foi comprado por um bom dinheiro pelo Zenit. E aí, olha só as contratações do Flamengo neste ano de 2023. Gerson, 15 milhões de euros. Ayrton Lucas, 7 milhões de euros. Boa contratação, hein? O Ayrton tá entregando. Luiz Araújo, recém-chegado, 9 milhões. O Alan veio do Atlético Mineiro, 8,2 milhões. O Rossi, ex-Boca, veio depois de acabar o contrato, então veio sem gastos, só pelo salário. Claudinho, 20 milhões. Wendel, 20 milhões também. É o que o Flamengo pode pagar pelos dois jogadores que estão no futebol russo, totalizando aí 79 milhões e mais 200 mil. Não são negociações excludentes, ou seja, não é assim porque o Flamengo está tentando o Claudinho que não pode tentar o Wendel. Não, a prioridade segue sendo o Claudinho, mas o Sampaoli já deixou claro em entrevista coletiva após a partida contra o Fluminense que quer um jogador para o lugar do Vidal. Ai, Bernardo, mas vai trazer um novo Vidal? Não, gente, calma. Não é porque o Vidal não deu certo no Flamengo que o Wendel
pode não dar certo também, né? São jogadores, da mesma posição, mas com características diferentes, tá? O Wendel é um jogador muito mais atuante, muito mais jovem do que o Vidal, com muito mais intensidade na marcação, com uma saída de bola fantástica. Não é um primeiro volante, então a gente pode imaginar o Flamengo jogando com o Alan e o Wendel perfeitamente, tá? A negociação é essa, né? O Flamengo espera, aguarda a conversa entre empresário e jogador com o Alexander Medvedev, que é diretor esportivo do Zenit, que inclusive deu uma entrevista na Rússia dizendo que não, que aguarda a apresentação do Wendel, né, para que possa resolver ali com o jogador a melhor forma de encerrar esse imbróglio, né? E qual é esse imbróglio? O jogador não quer permanecer na Rússia. Ah, Bernardo, então por que ele não ativa a cláusula de guerra? Porque ele renovou o contrato, né? No ano passado, então ele não tem como ativar essa cláusula. O contrato foi renovado. Inclusive, era uma possibilidade ali que o Flamengo tinha e tal, e o Wendel foi lá e renovou o contrato dele com a equipe russa. Só que neste momento, o desejo do jogador, primeiro, é permanecer no Brasil, tá? E jogar no Flamengo. Ele está muito empolgado com essa possibilidade de atuar pelo Flamengo, tá? Então é muito importante que você saiba que não é uma negociação que está fechada. Muito pelo contrário, tá? O Flamengo aguarda, espera essa conversa, essa reunião que pode determinar os rumos do jogador. A gente já falou 1000 vezes aqui no canal e nunca é tarde de repetir, tá? Que o Zenit é um clube muito rico, bancado pela Gazprom, que é uma gigante do ramo energético, tá? Como o próprio nome diz, do gás. A Rússia é rica em reservas de gás e fornece, ou fornecia pelo menos, para toda a Europa, né? É um bem muito valioso no continente europeu por causa do frio, né? Então, calefação parte do gás, tá? Inclusive, paga-se muito caro pelo gás na Europa, porque a Rússia meio que detém o monopólio desse recurso para o fornecimento ali. Países como a Alemanha, Inglaterra, aquela coisa toda. França, países ricos, né? A Alemanha, por exemplo, é a principal economia da Europa, né? E com essa questão da guerra, houve um boicote. A Gazprom, inclusive, patrocinava a Champions League. Tá? Era uma das patrocinadoras da UEFA e esse patrocínio foi removido, né? Foi suspenso depois que começou a guerra da Ucrânia. Então tem muito dinheiro lá. Então o Zenit não é um clube vendedor de jogadores, é um clube comprador de jogadores, tá? Então não vai ceder muito facilmente. Eu acho muito difícil que o Zenit perca, por exemplo, mal comprar a Arábia Saudita. O Fábio Aleixo, brilhante jornalista, né? Que eu tive prazer de conhecer quando estive na Rússia, na Copa das Confederações em 2017, até tuitou isso, né? Que é muito difícil, porque o Zenit tem o Malcom, pode perder para a Arábia Saudita. Tem o Claudinho, pode perder para o Flamengo. Tem o Wendel, pode perder para o Flamengo. E tem o Douglas Santos. Ficaria só com o Douglas Santos, um clube desse tamanho, um clube que vem dominando sob a batuta do técnico Sergei Semak o futebol na Rússia. Então eu acho muito difícil que isso tudo aconteça. Mas o Flamengo só observa. Se o Flamengo jogar o que jogou contra o América, o São Paulo pode ganhar do Flamengo. Vai jogar igual jogou contra o América. Aquilo que o Mauro falou, concordo plenamente, é outra parada, é outra pegada. Eu acho quase impossível o Flamengo não ser campeão da Copa do Brasil. Gente, a gente tá falando de futebol. Eu sei. Mas já tá falando de 2 jogos também. Não tem uma baba na Copa do Brasil. Grêmio, São Paulo e Corinthians. Não, eu tô falando baba. Quando eu falo baba, você sabe o que eu tô falando. Não é camisa não, mas tem baba sim, senhor. Tá, você vai o quê? Você já vai ironizar o Corinthians, é isso? E o São Paulo também. Você jura que você acha o São Paulo que tá jogando hoje, nos principais jogos, não o que foi contra o Cuiabá? Não dá pra enfrentar um Flamengo numa final? Estão falando de final, cara, de 2 clubes grandes. Não, em 2 jogos não. Pode num jogo só acontecer um acidente, mas não dá. Só se o Flamengo... só um time pode derrotar o Flamengo nessa Copa do Brasil. O Flamengo. Só ele mesmo. Se ele se auto-implodir. Se ele fizer o normal, não tem como perder. Nem de Grêmio, nem de São Paulo, nem de Corinthians. Não tem como perder. Ele é muito melhor que os outros. Não tem como perder. Quantas vezes o Manchester City foi muito melhor que os outros? No mata-mata perdido. E ganha o quê?
E leva tudo, e ganha tudo. Tá bom, mas no mata-mata cansou de perder. Sim, mas perdeu do Real Pra Madrid, desviar, né? O Flamengo é quase... Sim, mas perdeu do Real Madrid, né? É diferente, um pouco diferente, né? Quando ele perdia, perdeu do Real Madrid, pô. É um pouco diferente, né? Aí a diferença eu acho enorme, gigantesca, de todos eles. Mas o time do Real Madrid era mais fraco que o time do Manchester City. Bola. Então, mas a diferença, mas era um time, olha os jogadores que eles tinham lá pra fazer isso. Eu acho que o São Paulo e o Corinthians, eles estão disputando o segundo lugar da Copa do Brasil. Um dos dois deve ser Eu não vice-campeão. consigo levar a sério. O São Paulo. Essas baboseiras do Flávio a sério. Tá bom, o São depois Paulo- a gente vai ver. Aposta contra o Flamengo. Não, eu aposto no Flamengo. Ah, então tá, você tá falando e vai Ó, eu falando até igual. participei de um Tá programa falando aí igual. da torcida do Grêmio lá, de um canal de Grêmio. Tinham lá 800 gremistas ao vivo. E eu falei, ó, o Flamengo é favorito. Eu não tô Claro que é em favorito. cima do muro. É claro que é o favorito. Claro, Mas você bem dizer favorito. que o Grêmio não pode fazer frente ao Flamengo é loucura. Claro que pode fazer frente. Não vai fazer Não, frente, ó, mas vai perder. O São Paulo vai se matar se chegar a São Paulo. Tá, qual é a Aliás, se não colocação- chegar, qual é a demais. colocação do Grêmio no Brasileiro? Agora é segundo ou terceiro? Segundo, o Flamengo tá atrás. Eu sei. Então, Mas é outra. eu sei que o Flamengo tem mais Eu nome, acho- o Flamengo tem mais time. Eu não sei se momento, eu não sei se você não concordou com o Mauro. Eu concordei. O Flamengo escolhe jogos. Quando chegar nesse momento, tem, velho. Não tem. Aí é outro papo. Os caras não olham pro outro e falam, ó, aqui é nosso, vamos resolver, tá com a gente, vamos resolver. E é cala a boca também. Aí dane-se o brasileiro, seja lá o que for. Eles vão chegar e vão ganhar e pronto. Porque é muito melhor que os outros. A situação, Tá, do não Corinthians, tem. a situação do Corinthians é muito. Ontem à noite vendo Bahia e Corinthians, você olhando o que tá jogando o Corinthians, o Corinthians não termina entre os 10 primeiros. Quer dizer, aí a temporada de 2024 você já fica fora de Libertadores, né? Copa do Brasil vai estar tudo, mas assim, o sonho de todo mundo jogar Libertadores, quer grana, não sei o quê. Não terminar entre os 10, por mais que você não queira a Libertadores vem até você. E o Corinthians, a bola que tá jogando, não termina. Talvez entre na os 10. Sul-Americana. Tem Pode que sobrar melhorar alguma demais, coisinha. tem que melhorar demais. Pode sobrar alguma coisinha na O Sul-Americana. Bahia que não tá jogando nada. O Bahia não tá jogando nada. Ontem a torcida do Bahia se manifestou, vaiando pra caramba, quer que o português vá embora. Não, mas aí eu discordo do Flávio, porque se você falar que nenhum time tem chance de enfrentar o Flamengo seria campeão de tudo. Em Mas dois jogos. Não. ganha muito. Em dois jogos não eu tem. concordo com o Flávio. Em dois jogos não. Em um jogo acontece um acidente. Em dois jogos. Eu acho que a torcida do São Paulo, por exemplo, pode ter um otimismo de, finalmente dá pra gente conquistar um título de expressão. Eu não tô falando. Eu não tô falando que o Não é São que ela Paulo- pode, ela deve ter. Mas é só Flávio, mas eu não tô evitar. falando que o São Paulo é favorito. É só evitar depois ficar chorando, lamentando. Então tá, Seja realista. Ó, não dá pra encarar o Flamengo. Se vier alguma coisinha, pô, que lucro. Agora, se ficar grande ilusão que dá pra encarar o Flamengo, vai de novo ficar frustrado. É o que vai acontecer. Tá, É isso. diante das irregularidades, Mauro, desse Flamengo nessa temporada, tá? O Flamengo é totalmente irregular. O Flamengo perdeu uma semifinal de Mundial pro Al-Hilal, eu sei que era outro treinador, eu sei que não tava na mesma situação que tá hoje. Perdeu um campeonato carioca pro Fluminense, levando de 4 no Maracanã. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana pro Independente Del Valle. Eu não acho um absurdo o Flamengo perder pro Grêmio e perder pro São Paulo e pro Corinthians. Não, mas o que o Flávio fala é. Acho que a gente viu na São temporada. dois jogos. Dois jogos, é isso que ele tá Você pode fazer uma bobagem num jogo aqui, vacilar, perder um eventual jogo aí pro Corinthians aqui no campo do Corinthians, 1-0, dar um vacilo. Pô, vai jogar no Maracanã, pô. Não tem jeito, não tem jeito. Você acha, ô Mauro, que o São Paulo não tem chance? Não, de chance título? tem. É o que eu falo, não é assim quase Eu também acho que tem Até porque chance. o São Paulo tá Não, jogando mas eu bem. acho que tem chance. É 91% pro Flamengo, 3%, 3%. Você é ridículo. Chance tem. Sério, você é ridículo. Tá bom. Você é ridículo. Então depois a gente Você vai dizer confere. então que o Flamengo enfrenta um Grêmio, enfrenta um São Paulo, que a gente tá falando do São Paulo. Isso. E o Flamengo tem 91% de chance? Não, são meus três. Se você tirar, quando forem eliminados os dois, vai aumentar a diferença. Quando tirar, vai aumentar a diferença. Não vai, essa sobra não vai pro outro, vai continuar com o Flamengo. O Flamengo, ele é bem melhor que os outros. Bem melhor que os outros. E vou dizer mais uma coisa pra vocês. Se fizer uma seleção dos três, jogar contra o Flamengo na final, o Flamengo ainda é bem favorito. O Flamengo é muito melhor que os outros. Não, eu concordo que é melhor elenco, Mauro, mas não é um futebol tão melhor que os outros. Não, mas os outros são ruins. O problema não é. O Flamengo é espetacular? Não, tanto você falou, perdeu do Al-Hilal de espetáculo. Não é. Mas os outros são muito ruins, são muito fracos. E aí cria ilusão. O time de São Paulo é um time que se mata em campo, se arrebenta. Não tem nenhum jogador de Não, alto a nível. gente tá falando de um Grêmio que deve ter o Soares na sua despedida. Tá? O Soares deve jogar sua despedida. Vai jogar contra o Flamengo. Soares não vai deixar de jogar contra o Flamengo. E aí depois fecha a janela. Vamos esperar. Sim. A gente tá falando de um Grêmio que tem Soares podendo... Fecha a janela pra aqui, não pra quem sai, viu? Pra quem chega aqui.
Ah, então o Soares pode jogar o segundo jogo também da Copa do Brasil? Fecha a janela pra quem vem pra cá. Mas pra sair, eu não sei quando é que fecha a janela lá no futebol. Eu acho que o Soares só pode jogar até o dia... Eu não sei quando fecha a janela lá nos Estados Unidos. Vou até ver isso. Tá. Agora, um Grêmio que tem Soares e o São Paulo, por exemplo, que a gente tava falando do São Paulo. O Corinthians, pô. Vamos falar dos três, então, já que a gente tá falando dos três. Flávio, você tá rindo. O Corinthians teve mais chance de ser campeão da Copa do Brasil no ano passado contra o Flamengo, no segundo jogo, do que o Flamengo. Jogou pra caramba, não foi? O Roger Guedes perdeu um gol sem goleiro. Exatamente. Isso, tudo verdade. Jogou pra caramba, não jogou? Você tá rindo. Jogou muito, não jogou? Perdeu. Eu sei, Flávio. Não vai jogar de novo igual também. O que eu tô te falando é que é futebol. Eu sei. Pô, eu acho, Mauro, não sei se você acha que ele tá exagerando, que você ter Corinthians, Grêmio e São Paulo numa semifinal e dizer que é quase impossível o Flamengo perder o título, eu acho exagero. Não, quase impossível também acho que não. Agora, eu acho que primeiro o São Paulo e o Corinthians tem que se enfrentar para pensar em quem vai ser o finalista contra um dos dois, né? O Grêmio ou o Flamengo. Ontem o Grêmio já jogou diferente do que vinha jogando. Não tinha o Vila Sante e o Soares, mas já jogou mais fechado, fez um gol no começo, acondicionou o jogo. O Atlético teve muito mais posse de bola, o Atlético Mineiro finalizou muito mais, o Grêmio ficou se defendendo. Eu acho que vai fazer algo parecido com o Flamengo, vai tentar fazer a vantagem e vai se fechar. Eu imagino que vai mudar bastante em relação ao Grêmio que jogou no Maracanã, super ofensivo, contra o Botafogo e perdeu esses 2 jogos. Eu estou imaginando que o Grêmio quarta-feira já vai mudar a sua conduta contra o Flamengo para tentar um time mais pragmático, né? E São Paulo e o Corinthians, eu acho que São Paulo é melhor que o Corinthians hoje, não em valores individuais. Os jogadores do Corinthians, em algumas posições, são até melhores que os do São Paulo. Mas São Paulo é um time melhor. E ontem, para mim, o São Paulo foi garfado pelo VAR. Esses pênaltis que deram ontem contra o São Paulo são brincadeira. Né? Absurdo. Não, brincadeira aquilo ali. O primeiro ali, o rapaz cai sozinho. E o segundo, aquela jogada dentro da área, um tropeçando no outro, o outro tropeçando no um e vambora, e aí cai. Peraí, o cara nem tem a bola dominada. Não tá com a bola, tá todo mundo correndo ali, aí um cai, o outro tropeça. Eu achei o primeiro pênalti pro Cuiabá um escândalo. O outro, menos. Não, assim, o primeiro foi um escândalo. Os dois são aquele que o cara pega o vídeo e fica procurando alguma coisa, fica procurando. Aí, mano, aí... Isaac, João, esse Sampaoli está de brincadeira. Eu acho que o Sampaoli está de brincadeira e os jogadores também estão, né? Os jogadores também estão. Não pode culpar só o treinador, não. Os jogadores também estão. Realmente, o Flamengo, quando volta de dias de treinamento, ele apresenta uma performance bem abaixo, né? E os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro são jogos inferiores aos jogos de Copas. Eu não estou acusando ninguém aqui de entregar o jogo, de fazer corpo mole, de achar que não vale a pena, até porque seria uma idiotice um profissional achar que um jogo do Campeonato Brasileiro não vale nada. Porra, então não tem noção do que está vivendo, né? O Campeonato Brasileiro é um dos mais importantes do mundo. Então, se o cara entra num estádio como o Maracanã, com 65 mil pessoas, e acha que o jogo do Campeonato Brasileiro não é importante, com todo respeito, é sem noção, né? Mas eu não acredito que o time do Flamengo esteja fazendo isso. Agora, que o desempenho do Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro, ele é muito diferente dos jogos de Copas, ele é. Né? Vocês querem ver um exemplo? O Flamengo contra o Fluminense na Copa do Brasil foi o Fluminense em 2 jogos, o Flamengo foi superior. O Fluminense contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem pouco tempo, o Fluminense foi melhor do que o Flamengo. Bem melhor do que o Flamengo, diga-se de passagem. Então, assim, o que muda? É estranho isso, né? Aí as pessoas falam, mas está privilegiando as Copas para ganhar a Libertadores, que é a mais importante de todas, sem dúvida, a maior competição. E a Copa do Brasil. Ótimo, porque rende mais dinheiro. Ótimo. Mas não é bom ser campeão brasileiro? É ótimo ser campeão brasileiro. É uma valorização enorme ser campeão brasileiro, mesmo pagando uma premiação menor. Mas ganhar o Campeonato Brasileiro, que é um dos mais difíceis do mundo, é uma valorização incrível. Tem time que salvou a temporada ganhando o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, foi o caso do Palmeiras no ano passado. O
Palmeiras saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, ganhou o Brasileiro e a temporada foi considerada boa, porque foi boa. Ele foi campeão brasileiro. Então, eu não entendo essa desvalorização do Campeonato Brasileiro. Ah, gosta mais do mata-mata? Perfeito, é mais emocionante, legal, é um direito que todo mundo tem. Agora, para mim, é muito claro o ranking de importância das competições. Libertadores da América em primeiro lugar. Campeonato Brasileiro em segundo lugar. Copa do Brasil em terceiro lugar. No meu ranking de importância, essa é a ordem. Não sei se na opinião de vocês. E outra, o Flamengo tem um elenco que lhe permite jogar bem as 3 competições. Vocês já imaginaram o que poderia render para o Flamengo o fato dele ser a primeira equipe a ganhar a tríplice coroa absoluta do nosso futebol? Porque existem tríplices coroas, mas esta seria a tríplice coroa máxima: Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Sabe qual time conseguiu isso? Nenhum. Nenhum até hoje. Então, eu confesso que não entendo. Não entendo, né? Essa desatenção e essa desmotivação com o Campeonato Brasileiro. Eu não entendo isso. O ser humano é complicado mesmo, é difícil às vezes entender. Mas é o Campeonato Brasileiro. Você pode perguntar para qualquer um dos técnicos estrangeiros que estão aqui no futebol brasileiro a dificuldade de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Brasil é um continente enorme, viagens longas, diferença de clima, de temperatura, os adversários, o campeonato é um campeonato muito parelho, muito equilibrado. Olha, eu chego a dizer o seguinte: depois da Premier League, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. É o mais difícil do mundo para você conquistar. Não é fácil, não. Pela quantidade de times grandes, pelos deslocamentos, pelas outras competições envolvidas, o calendário, as distâncias, né, percorridas. O time que joga a competição internacional viaja pela América do Sul, e não são viagens simples, e tem que viajar dentro do Brasil, são muitos jogos, muitos eventos. Então, eu confesso que eu não entendo essa desvalorização, caso ela esteja acontecendo na cabeça de alguns profissionais do Campeonato Brasileiro. Ah, a Libertadores paga 150 milhões de reais. A Copa do Brasil paga 80 milhões de reais. E o brasileiro paga 33 milhões de reais. É muito menos? Muito menos, é verdade. Mas o prestígio de ser campeão brasileiro? O que isso não pode render de dinheiro, de patrocínio? E principalmente um prestígio de ganhar as 3. Porque o Flamengo é o único que tem elenco para encarar as 3 de frente. Pelo menos nos nomes, né? Na prática, não sei, mas nos nomes. Então, não dá realmente para entender esse desprestígio ao Campeonato Brasileiro por parte, né, de algumas equipes. E o Flamengo vem deixando isso bem claro. E mesmo assim ainda é o terceiro colocado. Para você ver o poderio que tem a equipe. Mas, de fato, é uma equipe diferente. A postura é diferente dos jogos de Copa e dos jogos de Brasileiro. Vocês verão na quarta-feira, no Maracanã, jogo dificílimo, Flamengo e Grêmio, aliás, quarta-feira em Porto Alegre. A volta que será no Maracanã. Jogo dificílimo entre Grêmio e Flamengo. Vocês verão, isso aqui eu garanto, a postura do time do Flamengo será completamente diferente. Porque o Flamengo realmente está se motivando mais com as Copas e tem como meta repetir 2022, ganhar a Copa do Brasil e ganhar
a Libertadores da América. E rodada após rodada vai deixando o Brasileirão para lá. Que desagradável, hein? Concorda comigo? Eu acho isso aí absurdo. Para mim não faz o menor sentido. E aí, deixe o seu comentário, comente, compartilhe, participe. Deixe o seu like aqui neste vídeo. Ok, galera? As que já vieram, boas contratações. Alan, que ainda não se encontrou muito no time do Flamengo, não jogava desde março. Ontem, como quase todo o time, não fez uma boa partida, mas é uma boa contratação. É um jogador de alto nível. Rossi, um ótimo goleiro, mas que deu o azar de chegar na hora errada no Flamengo, porque tem um garoto de 22 anos que está cada vez mais se firmando no gol e dificilmente vai sair, chamado Matheus Cunha. Então o Rossi vai ter que ficar esperando um pouquinho lá no lugar dele. Vai ter que ter paciência, mas é um bom goleiro. E o Luiz Araújo é um bom jogador. Depois de muito tempo, longe do futebol brasileiro, está se readaptando. Então já podemos dizer que a janela do Flamengo ela foi boa. 3 boas contratações. Ainda podem vir Claudinho, Wendel, Lucas Veríssimo, são nomes que surgem aí no radar rubro-negro. Se esses nomes vierem, aí a gente pode dizer que a janela do Flamengo foi excepcional. Quero falar sobre o jogo aí com o América Mineiro, um jogo que, nossa senhora, é um jogo para o Flamengo esquecer, mais uma vergonha, assim eu vou classificar, e assim eu classifiquei na minha live de pós-jogo, mais uma vergonha do Flamengo na temporada 2023, um jogo que o Flamengo não mereceu nem empate, na minha opinião, que a única estratégia do técnico Sampaoli foi jogar a bola na área o tempo todo, e mais uma vez fica essa curiosidade aí, depois de uma semana inteira para treinar, o Flamengo volta jogando mal, foi assim contra o Red Bull Bragantino. Qual é o problema? É treinar demais, é isso? Porque de fato não teve estratégia, toda hora era bola alçada na área, e assim saiu o gol do Vitor Hugo nos minutos finais, amenizando a vergonha, né? Porque poderia ser pior, poderia ser uma derrota, e no fim das contas foi um empate, e repito, um empate com gosto de derrota. Não dá para o Flamengo, com o time que tem, com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, empatar com o América Mineiro, que até então era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Não dá, com todo respeito ao time mineiro. Mas não dá. O Flamengo tinha que ter amassado o América Mineiro. A verdade é essa. Sobretudo se a gente for olhar na escalação, que foi com um quarteto fantástico. Algo que não acontecia desde o dia 15 de junho de 2022. Ou seja, há mais de um ano. O quarteto fantástico, para quem não sabe, é o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Os 4 que fizeram muito sucesso em 2019. Só que os 4 parece aí que esqueceram de jogar juntos. Não estavam tão entrosados assim, mas a culpa obviamente não foi do Quarteto Fantástico da derrota, foi de todo mundo. Foi um problema coletivo. Inclusive o técnico Sampaoli falou sobre isso na entrevista coletiva. E só um detalhe, o América Mineiro finalizou 16 vezes ao gol do Flamengo. É algo assustador. E o Sampaoli disse o seguinte: a dificuldade é coletiva. Quando é coletivo, tem que ver com a condução. Temos que ter paciência para trabalhar a bola em campo, trocar muitos passes no campo rival e saber atacar no momento certo. O rival percebeu essa forma de ataque contínuo, sabia que em algum momento poderia ganhar. Acabamos empatando na última jogada, mas poderíamos ter perdido o jogo tranquilamente. Teremos que conscientizar o time que tem que defender. A característica do time é jogar e ficar mais tempo com a bola. Quando estiver no campo rival, o time tem que ficar entre 27 e 28 metros para não sofrer transições. Hoje, quando não prevaleceu o primeiro ataque, a equipe estava muito distante. Tivemos algumas situações para ganhar o jogo, mas a realidade é que o time não compreendeu o jogo, disse Jorge Sampaoli. Sampaoli, vou ser bem sincero, a culpa é sua, né? Se o coletivo não está dando certo é porque a culpa é sua. E assim, eu acho o seguinte, o trabalho do Sampaoli é bom. Se a gente for analisar os números aqui, 25 jogos, 14 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Os números maravilhosos, é bem verdade. Porém, o desempenho tem que melhorar. O Flamengo hoje não é candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Está muito distante do Botafogo, que acabou de empatar em 2-2 com o Santos. Muito distante.
São 12 pontos, né, se eu não me engano. É muita coisa, gente. É muita coisa para correr atrás. E o Sampaoli precisa fazer esse time jogar no Campeonato Brasileiro. Eu não defendo a ideia de que os jogadores escolhem campeonato para jogar. Eu não defendo essa ideia. Mas, de fato, eles têm jogado de uma maneira apática, edolente, no Campeonato Brasileiro. Eles precisam ser cobrados. Ele precisa de um ânimo extra no Campeonato Brasileiro. Gente, estamos falando de um time que é o atual campeão da Libertadores, que dá toda a estrutura para todos os jogadores. O que mais eles precisam? Jogar no Maracanã para mais de 60 mil pessoas. Gente, quando eu jogava pelada, se minha mãe estivesse assistindo, eu já estava feliz, ia dar a vida em campo. 60 mil pessoas assistindo. Existe coisa melhor que isso? Vestir a camisa do Flamengo? Independentemente do campeonato, pode ser um amistoso, pode ser um jogo treino. Tem que honrar a camisa, ponto, acabou. Não tem isso de que, não, tem que puxar o ânimo desse jogador. Tem que puxar ânimo. Os caras estão vestindo a camisa do Flamengo. Não tem ânimo, não tem mais ânimo que isso. Para 60 mil pessoas dentro do Maracanã. Pô, calma aí também, né? Vamos falar de mercado da bola agora. Matheus Gonçalves, informação que a gente trouxe em primeira mão, de sexta para sábado, na noite de sexta para sábado, viaja nessa segunda-feira, vai assinar toda a documentação nessa segunda e viaja nessa segunda para se apresentar ao Red Bull Bragantino, empréstimo. Anteriormente eu tinha dito que seria de 1 ano, mas na verdade vai ser até dezembro, e aí depois eles vão conversar se renovam por mais 6 meses. Não tem opção de compra, não tem passe fixado, nada disso. O Red Bull Bragantino é que vai pagar o salário dele. Ele viaja, repito aqui o que eu falei no vídeo, de sexta para sábado. Ótima negociação para todo mundo, sobretudo para o jogador que vai ter a oportunidade de ganhar experiência num clube super estruturado e, na minha opinião, chega para jogar, tá? A verdade é essa. Sobre o Wendel e Claudinho, os 2 jogadores do Zenit. Antes de falar desses 2 jogadores, uma situação extremamente importante também envolvendo o Zenit. O Zenit acertou a venda do Malcom para o Al Hilal por 60 milhões de euros. É muita grana. E aí vocês vão me perguntar assim, poxa, Vene, o que isso tem a ver com a negociação do Flamengo por Wendel e Claudinho? Agora, o Zenit, com uma grana no bolso, a verdade é essa, com uma grana no bolso, vai atrás do David Neres do Benfica, informação que a gente trouxe primeiramente aqui no canal Vene Casagrande, que esse era o jogador que eles iam mirar quando acertassem a venda do Malcom, e agora com o dinheiro eles vão conversar com o Flamengo, digamos assim, vão dar mais espaço ao Flamengo, mais abertura na negociação para falar de valores sobre a venda do Claudinho. Sobre o Wendel ele tomou uma postura que não ajudou muito na negociação, não. Vocês vão se recordar que o empresário viajou para a Europa, lá para a Rússia, para se apresentar, para conversar com o Zenit e tratar sobre a situação. O empresário foi na frente e o Wendel tinha que viajar no sábado à noite. O Wendel simplesmente não viajou, não deu explicações ao empresário porque não tinha viajado. Mas o empresário disse para a imprensa russa que ele teve que resolver um negócio familiar. Gente, ele não ia chegar lá e falar assim, o meu jogador sumiu, porque a verdade é essa. O jogador não deu explicações para o empresário nem para o Zenit o porquê de não ter viajado. Isso irritou demais o Zenit, demais. Falei sobre isso ontem nas minhas outras redes sociais, @Vene Casagrande no Twitter, @Vene Casagrande no Instagram. Atrapalhou demais a negociação, irritou até mesmo o Flamengo, porque o Flamengo quer resolver isso o quanto antes. E o Zenit só vai aceitar avançar nas tratativas por Wendel se o Wendel se apresentar lá. Quanto mais o Wendel demora para se apresentar, mais a negociação se arrasta. E o tempo é curto para o Flamengo, a janela vai se encerrar daqui a pouco, no começo de agosto. Tal como o Claudinho. Só que o Claudinho é um caso muito à parte, porque o Claudinho, o Zenit não quer negociar. O Flamengo teria que ter um jogo de cintura absurdo para conseguir a contratação desse jogador. O Claudinho está inscrito nas competições, o Wendel não estava nem treinando. Ainda vai se apresentar. O Zenit quer negociar o Wendel, só que para isso o Wendel precisa se apresentar. E a expectativa é que ele viaje ainda nesse domingo à noite. Perguntei para uma pessoa aqui que tomou a conta da carreira dele, viaja hoje? Esperamos que sim. Não tem certeza, porque ele pode muito bem não viajar novamente. Ele sumir de novo. A ver, eu espero que o Wendel não faça isso.
Porque eu espero não, o Flamengo também espera, o Zenit espera, o empresário espera, tá todo mundo esperando. Porque a situação precisa ser resolvida o quanto antes, o Flamengo tem pressa. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações então do Flamengo. Então o Mengão está se preparando aí para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil e vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que desde já você já registrasse o seu palpite nos comentários para essa partida. Lembrando que nas Copas o Flamengo sempre joga diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso daí, nação. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.